Olá, sexto ano. Dando sequência à correção dos exercícios do módulo 11, medidas de comprimento e de área. Lembrando que vocês têm que colocar tudo isso na apostila, combinado? Então, vamos lá. Então, vou começar pela página 456, aplicando o conhecimento. Sofia vai colar um pedaço de barbante no contorno de uma moldura quadrada de lado 20 centímetros. Qual deverá ser o comprimento desse barbante? Então, ela vai colocar no contorno. Então, ela vai passar aqui, por aqui, aqui e aqui, ok? Então, 20 vezes 4. Então, 80. Então, qual que é a resposta? 80 centímetros de barbante. Certo esse? Ok? Exercício 2. Então, ele fala assim: Sheila comprou uma fita de 20 metros para fazer laços nas embalagens do presente de Natal. Para cada laço, ela precisa de 40 centímetros de fita. Sem desperdiçar, quantos laços ela conseguirá fazer? Então, vamos lá. A fita tem 20 metros, tá? E ela precisa de laço em centímetros. Primeiro, então, vamos passar esses 20 metros para centímetro. Lembrando que passar metro para centímetro é multiplicar por 100. Então, a fita tem 20 vezes 100, 2.000 centímetros de comprimento, tá? Então, agora a pergunta é, quantos 40 centímetros, né? Quantos pedacinhos desse cabe em 2.000 centímetros, né? Então, vamos dividir 2.000 por 40, tá? Pode cortar um zero daqui com um zero daqui. Abraço 20 dividido por 4 é 5. 4 vezes 5 é 20. 20 para chegar no 20 é zero. Baixa um zero aqui. Então, são 50 laços. Certo? Exercício 3. Para gramar um terreno retangular de dimensões 12 metros por 15 metros, serão utilizadas placas quadradas de grama com 60 centímetros de lado. Quantas placas são necessárias para gramar todo o terreno? Então, o terreno tem 12 metros por 15. Vamos passar isso para centímetro. Só multiplicar por 100, né? Acrescentar 2 zeros. Então, aqui tá em centímetros. Aqui também em centímetros, ok? Já que aqui tá em centímetros, para trabalhar tudo com a mesma unidade de medida. Para calcular essa área, lembra que é base vezes altura, tá? Não estranhe usar H para altura, a gente costuma fazer isso, tá? Base vezes altura. Então, nós vamos fazer 1.200 vezes 1.500. Ó, presta atenção na multiplicação quando tem esses zeros. Quando eu multiplicar esse zero por todos esses números, vai dar tudo zero. O segundo zero, quando eu multiplicar, também. Agora, eu vou começar pelo 2. O 2 já é a casa da centena, né? Então, ó, 2 vezes 0, 0. 2 vezes 0, 0. Ok? 2 vezes 5, 10. Sobe 1. 2 vezes 1, 2. E 1 que subiu, 3. Tá? Agora, eu vou multiplicar o 1. 1 é a casa da milhar. Então, ó, unidade, dezena, centena. 1 eu vou começar daqui, tá? 1 vezes 0, 0. 1 vezes 0, 0. 1 vezes 5, 5. 1 vezes 1, 1. Ok? Quem é acostumado a multiplicar por 12, depois no final baixar os dois zeros, também dá certinho, tá? Então, ó, 0, 0, 0, 0, 0, 8, 1. Ok? Isso daqui é em centímetros
quadrados a área do terreno, ok? Agora, os pedacinhos de grama que eles vão utilizar, as placas de grama, cada uma tem 60 por 60, né? Então, baixo 0, 6 vezes 0, 0, 6 vezes 6, 36 centímetros quadrados. A pergunta é quantas placas são necessárias, ou seja, quantas dessa cabem aqui? Quantos desse número 3.600 cabe aqui em 1.800.000? Ou seja, vamos ter que dividir 1.800.000 por 3.600. Ok? Então, vamos lá. Corta 2 zeros daqui com 2 zeros daqui, fica mais fácil. Aí, abraço 180. 180 dividido por 36 é exatamente 5, tá? 5 vezes 36 dá 180. Então, fazendo aqui a subtração, 180 para 180, resta o 0. Aí, eu tenho 2 zeros ainda para baixar aqui e colocar aqui, certo? Então, a pergunta, quantas placas são necessárias para gramar todo o terreno? São necessárias 500 placas, certo? Ok? Exercício número 4. A malha quadriculada abaixo tem quadrados com lados que representam 1 centímetro, tá? Então, cada quadradinho vai ter 1 centímetro quadrado de área. Com base na imagem, responda as questões. Qual é a área de cada uma das figuras desenhadas na malha? Então, o que você precisa fazer? Como cada uma tem 1 centímetro quadrado, é só somar os quadradinhos, tá? É só somar os quadradinhos. Quando tiver meio quadradinho, você junta com outro meio, forma um quadradinho inteiro. Então, a resposta do A, 8 centímetros quadrados, B, 10 centímetros quadrados, C, 6 centímetros quadrados. D, 16 centímetros quadrados, E, 15 centímetros quadrados, F, 6 centímetros quadrados e G, 10 centímetros quadrados, tá? Lembrando que eu só somei os quadrinhos, tá? Os quadradinhos. Por exemplo, na E, eu somei quantos quadradinhos amarelo tinha, ok? Deu 15. Bom, vamos para o item B. Que fração da figura D a figura A representa? Então, o que é o A em relação a D? Então, o D vai no denominador e o A no numerador. Então, o A é 8, substituindo aqui o A por 8, daqui, e o D é 16. Simplificando, posso dividir aqui por 8 e aqui por 8. 1 sobre 2. Então, representa a metade, tá? Aqui, ó, 1/2. No item C, ele pergunta assim, quais figuras têm a mesma área? Então, compara aqui qual que tem a mesma área, tá? Então, nós temos aqui, ó, o C e F têm a mesma área, porque ambos são 6 centímetros quadrados. E B e G, que ambos são 10 centímetros quadrados. Então, observa que tem formato diferente, só que a mesma área, tá? No item D, ele nos pergunta assim, qual a área em milímetros quadrados de cada uma das figuras? No item A, eu passei todas essas aqui, ó, em centímetros quadrados. Então, essa aqui é a resposta do item A. Agora, daqui, eu vou passar para milímetros quadrados. Lembrando que centímetros quadrados para milímetros quadrados é multiplicar por 100, ok? Então, aqui será 800 milímetros quadrados. Só aumentar 2 zeros, ó. 1.000 milímetros quadrados, 600 milímetros quadrados, 1.600 milímetros quadrados, 1.500, 600, 1.000
milímetros quadrados, ok? O exercício 5, ele fala assim: leia a reportagem a seguir, publicada em 2017. Pernambuco desmatou 16 hectares de Mata Atlântica nos últimos 2 anos. Riacho das Almas, no Agreste, foi o município que mais eliminou florestas, de acordo com o estudo da Fundação SOS Mata Atlântica. Pernambuco perdeu 16 hectares de cobertura florestal nos últimos 2 anos, ou seja, o mesmo quantitativo em campos de futebol. Cada campo equivale a 1 hectare. No ranking das cidades que mais desmataram, o destaque negativo ficou para o município de Riacho das Almas, no Agreste pernambucano. Só essa cidade supriu 8 hectares da sua cobertura vegetal. Em seguida, as cidades de Timbaúba, na Mata Norte, e Brejão, no Agreste, registraram cada uma a eliminação de 4 hectares de vegetação natural. Sabendo que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados, responda. Item A. Qual é o total em metros quadrados desmatado de Mata Atlântica pelo estado de Pernambuco nos 2 anos anteriores a essa reportagem? Então, o que ele está nos falando? Que 1 hectare equivale a 10.000 metros quadrados. Então, quando eu quero passar de hectare para metros quadrados, eu multiplico por 10.000. No item A, ele quer que eu passe 16 hectares para metros quadrados, ou seja, só multiplicar por 10.000. Tá? Então, a resposta do item A, 160.000 metros quadrados, certo? No item B, ele pergunta qual é o total em decâmetro quadrado desmatado apenas pelo município de Riacho das Almas. Então, é o seguinte, ele quer que passe 8 hectares para decâmetro quadrado. 8 hectares é a mesma coisa, vou passar primeiro para metro quadrado, vou multiplicar por 10.000. Então, é a mesma coisa que 80.000 metros quadrados, certo? Para eu passar para decâmetro quadrado, é só eu dividir por 100, tá? De acordo com a tabelinha, só eu dividir por 100. Ou seja, dividir por 100, corto 2 zeros daqui. Fica 800 decâmetro quadrado. Essa é a resposta da B. No item C, ele fala assim: qual é o total em quilômetros quadrados desmatado por Timbaúba e Brejão juntas? Lá no texto fala que cada uma desmatou 4 hectares. Então, as duas juntas são 8 hectares. E eu quero passar esses 8 hectares para quilômetro quadrado. Então, primeiro eu vou passar para metro quadrado, que está mais fácil. 8 hectares são 80.000 metros quadrados. Agora, para eu passar metros quadrados para quilômetros quadrados, eu tenho que dividir por 1 milhão, tá? Dividir por 1 milhão. Então, vamos lá. Eu tenho que deslocar minha vírgula 6 casas para a esquerda aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5. Eu vou pôr um zero. Vai ficar 0,08 quilômetros quadrados. Tá? No exercício 6, ele fala: elabore um problema utilizando a figura abaixo, que precise ser resolvido calculando área e perímetro. Em seguida, peça a um colega que resolva. Claro que nós não vamos fazer isso nesse momento, né? Mas você poderia fazer o seguinte: você daria valores aqui e pediria para um colega calcular o perímetro. Então, ele só iria somar os valores. Agora, o cálculo de área tem que ter cuidado, porque eu sei calcular a área de retângulo. Então, eu deveria dividir essa figura em 2 retângulos, tá? Então, para você calcular a área dessa figura, ou você dividiria aqui e teria 2 retângulos,
ou você faria uma divisão aqui, para ter 2 retângulos. Então, teria 2 possibilidades para resolver esse exercício, tá? Vamos fazer uma delas aqui, ó. Aí, o seu amigo teria que calcular essa área, e aí ele juntava. A área solicitada é a área 1 mais a área 2, tá? Ok? O exercício 7, vocês fizeram numa atividade na quinta-feira em aula, né? Foi aquela atividade do plural valendo nota. Porém, teve alguns alunos que não acertaram, então eu vou fazer a correção aqui. Um campo de futebol tem 110 metros de comprimento e 75 metros de largura. Calcule o perímetro. O perímetro, você tem que somar 110 metros, mais 110 metros, mais 75, mais 75, ok? Então, para eu calcular o perímetro, 110 mais 110 dá 220. 75 com 75, 150, tá? Então, 220 mais 150, 370 metros. Essa seria a resposta correta, bom? E a área? Lembra, a área? Base vezes altura, ok? Ou seja, 110 vezes 75, tá? 5 vezes 0, 0. 5 vezes 1, 5. 5 vezes 5, 5. Põe um mais, 7 vezes 0 vai dar 0. 7 vezes 1, 7. 7 vezes 1, 7. 0, 5, 12, 8. 8.250 metros quadrados. Essa era a resposta correta do teste. Tá bom? Vamos fazer agora a página 458, desenvolvendo habilidades. Então, o primeiro exercício, ele fala assim: Gabriel vai embrulhar o presente de aniversário de um amigo e utilizará uma fita para enfeitá-lo, conforme indicado na imagem. Sabendo que precisará de 25 centímetros para o laço, qual será a quantidade total de fita necessária? Então, vamos lá. Ele vai precisar, só para a parte do laço, 25 centímetros. Então, 25 centímetros para a parte do laço. Na parte de cima e a parte de baixo, ela terá esse desenho aqui, ó. Então, terá 15 centímetros aqui, mais 15 daqui. São 30 centímetros. Aqui ele vai ter 20 centímetros em cima, 20 centímetros embaixo. 20 mais 20, 40, né? Depois tem a parte do lado da caixa. Deixa eu pegar minha apostila, acho que fica mais fácil eu mostrar isso aqui, ó. Essa parte aqui, essa aqui, então 4 dessa de altura, ok? Então, 4 pedaços de 10 centímetros, porque a altura da caixa é 10 centímetros, então mais 40, ok? Então, ele vai precisar disso aqui para laço, de fita vermelha, né? Ó, 5, 4 mais 4, 8, 11, 13. 135 centímetros. Alternativa D. Tá, joia? Segundo exercício, fala assim, ele é da UBMEP, tá? De Olimpíada de Matemática. Márcia cortou uma tira retangular de 2 centímetros de largura de cada um dos 4 lados de uma folha de papel, medindo 12 por 20 centímetros, né? Qual o perímetro de pedaço que sobrou, do papel que sobrou? Tá, então ele tinha aqui, ó, vamos entender, 12 por 20. Pegou e tirou uma fita aqui, tirou aqui, cortou, pega sua tesoura, bem retinho, bem lindo. Ele tirou 2 centímetros, ela tirou 2 centímetros daqui. Tirou 2 centímetros daqui, cortou. Isso aqui não tem mais, cortou. Tá? Aqui não tem mais, cortou, fora. Cortou, tá? Então, desses 12, tirou 2, depois tirou 2. Então, ficou, ó, 12 menos 2, 10, menos 2, 8. Passou a ter
8 centímetros de largura, certo? Também ela cortou 2 centímetros daqui, tirou 2 centímetros desse lado, e também um retângulo aqui, 2 centímetros, tirou, não tem mais, tá? Então, esse pedaço que ficou, então, dos 20, tira 4, 16, é isso? Tá. Então, o que sobrou aqui no meio é isso aqui, é um retângulo 16 por 8. E tá perguntando qual o perímetro. Então, lembra que tem 4 lados, 16 e 8. Perímetro, vou somar toda essa medida, esses 4 lados aqui. Você tem que somar o 16 mais 16, mais 8, mais 8, ok? Fazendo essa soma, quanto que dá? Ó, 8 e 8, 16. 16 com 6, 22. Com 6, 28. 2, 3, 4. 48 é a alternativa A. Tá? Não copia só a alternativa, tá? Copia os cálculos, tá bom? Vamos fazer o exercício 3. Antes das Olimpíadas de 2016, a melhor marca do brasileiro Thiago Braz no salto com vara era de 5 metros e 92. 92 centímetros, né? Nas Olimpíadas de 2016, ele ganhou medalha de ouro e superou sua melhor marca em 11 centímetros, quebrando também o recorde olímpico. Qual foi a marca obtida por Thiago? Então, antes ele saltava 5,92 m, e aí ele passou a saltar 11 centímetros a mais, tá? Então, ó, ele tinha saltado 5,92 e saltou 11 centímetros a mais. Passando o centímetro para metro, é dividir por 100, é deslocar a vírgula aqui do final, 2 casas para esquerda. Então, ele superou em 0,11 metros. Então, antes era 5,92, aí ele conseguiu pular 0,11 metros a mais. Então, 6,03 metros. Alternativa B. Ok? 4. Também é da Olimpíada, né? Da UBMEP. O quadriculado da figura é feito com quadradinhos de 1 centímetro de lado. A área da região sombreada em centímetros quadrados é. Então, se cada lado tem 1 centímetro, para calcular a área 1 vezes 1, 1 centímetro quadrado. Então, cada quadradinho tem 1 centímetro quadrado de área. Então, tem que somar todos os quadradinhos, tem que somar quantos quadradinhos eu tenho aqui. Lembrando que 2 metades formam um quadradinho. Somando todos os quadradinhos, eu vou obter 24 quadradinhos, ok? A gente tem 24 quadradinhos pintado aí, sombreado, né? Ele fala quadradinhos, né? Quadradinhos. Se cada um equivale a 1 centímetro quadrado, então são 24 centímetros quadrados, tá? Só somar quadradinhos. Alternativa D, tá? Agora, vamos fazer o 5. O 5, ele fala o seguinte: na parede de uma fábrica foram deixados espaços abertos para permitir a instalação de equipamentos. O arquiteto fez um desenho para indicar a localização desses espaços. Observando o desenho da parede, em que cada quadrado corresponde à área de 1 metro quadrado, a área dos espaços abertos é D. Então, o que eu fiz? Eu quadriculei, tá? Então, o que tem aqui? Eu quero esse pedaço que está em branco, ok? Então, eu fiz os quadradinhos. Cada quadradinho equivale a 1 metro quadrado. Eu preciso só contar quadradinhos. Então, ó, 1,
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25 quadradinhos, ou seja, 25 metros quadrados. Alternativa C. Ok? Então, sexto ano, qualquer dúvida, à tarde, terça-feira, plantão, tá bom? Beijos, até a próxima.